Revolta dos escravizados. O Brasil, ao se tornar independente, foi uma das poucas nações da América a não abolir a escravidão, com medo que houvesse um colapso econômico-social, caso a escravidão chegasse ao fim. Sendo assim, no século XIX, os escravizados como sua principal mão de obra. Na primeira década do século XIX, o Brasil sofreu fortes pressões internacionais, principalmente da Inglaterra. Em novembro de 1831, nos primeiros tempos do período regencial, aprovaram a lei que restringia o tráfico negreiro, que declarava livre os escravos em território brasileiro. Revolta dos Malês. Uma das principais revoltas de escravos do período imperial aconteceu em Salvador em 1835. Foi liderado por africanos seguidores do islamismo, planejavam ocupar o centro de Salvador. O objetivo era destruir a dominação branca e construir uma Bahia africana. A rebelião era para acontecer no dia 25 de janeiro, porém foi adiantada em um dia, pois foi delatada às autoridades. Cerca de 600 escravos ocupavam Salvador e tentaram invadir a cadeia. Os rebeldes foram derrotados e iniciou uma violenta repressão contra os africanos e afro-brasileiros. Diversos escravos foram punidos com açoite e 4 condenados à morte. Cabanagem. Entre 1835 e 1840, a província do Grão-Pará, do norte do Brasil, viveu um intenso conflito, uma revolta de caráter social, na qual as pessoas das camadas mais baixas destruíram as autoridades. A maior parte da população vivia em situação de extrema pobreza, desde a década de 1820. Com a independência, grupos contrários à emancipação política do Brasil se rebelaram. O presidente indicado para governar foi impedido de assumir o cargo. Um novo presidente indicado em 1833, Bernardo Lobo de Souza, que mandou prender os opositores. Farrapos. A Guerra dos Farrapos, ocorrida nas províncias de São Pedro, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, foi o mais longo dos conflitos do período regencial. Durou 10 anos. Foi um movimento liderado pela elite rural. Eles protestavam contra os altos impostos. Em 1834, a regência designou Antônio Rodrigues Fernandes Braga para presidir a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, tendo o novo presidente criado mais impostos e começado a organizar uma força militar para fazer à frente as milícias locais. Os estancieiros invadiram Porto Alegre em 19 de setembro de 1835. Expulsaram o presidente da província e colocaram no lugar o seu vice. Começava assim a chamada Guerra dos Farrapos, ou também conhecida como Revolução Farroupilha. Já em 1836, a revolução se estendeu para o interior da província. A guerra se expandiu em direção à província de Santa Catarina. Em julho de 1839, os rebeldes assumiram o controle da cidade de Laguna e proclamaram a República Catarinense, ou também conhecida como República Juliana. Porém, em novembro, as tropas imperiais expulsaram os revolucionários da região. O conflito, no entanto, se prolongaria por mais 6 anos. Já em 1842, sob o reinado de Dom Pedro II, o governo nomeou o Marechal Luiz como barão e futuro duque de Caxias, como presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e também como comandante das forças imperiais. Sabe nada. A lembrança da revolta dos Malés de 1835 ainda estava presente na população de Salvador, quando, 2 anos mais tarde, irrompeu na cidade uma nova revolta, a Sabinada, diferentemente do levante dos Malés, organizada por escravos. O movimento envolveu representantes da camada média urbana, como médicos, jornalistas, advogados, pequenos comerciantes, funcionários públicos, entre outros. Seu líder era o médico Sabino Barroso, por isso o nome Sabinada, como inspiração. A administração de Feijó estava deixando a população revoltada. Quando ela renunciou, em 1837, a população ficou revoltada com o novo regente, Pedro de Araújo Lima, pois ele convocou tropas baianas para lutarem contra os farrapos. Já em novembro de 1837, as tropas se rebelaram. O presidente fugiu e os rebeldes assumiram o poder. Proclamavam a Bahia independente do restante do Brasil. E a independência duraria enquanto Pedro de Alcântara fosse menor de idade e não pudesse governar o país. O governo enviou soldados para conter os revoltos. Cerca de 2.000 pessoas morreram e outras 3.000 foram presas.
780 desses detidos acabaram trancafiados, 18 foram condenados à morte, com a maioridade de Pedro de Alcântara, ocorrida em 1840, os detidos foram anistiados. A Balaiada foi uma revolta que irrompeu em 1838 nas províncias do Maranhão e do Piauí, que participaram simultaneamente representantes de diferentes grupos sociais, elite, pobre e escravos. E nisso tinha um grupo que era ligado ao Partido Conservador e o outro ao Partido Liberal. Em 1838, o presidente da província do Maranhão, pertencente ao Partido Conservador, aprovou uma lei prevendo a criação de novos cargos públicos, que foram distribuídos somente para as pessoas do seu partido. E, além disso, ele começou a perseguir seus opositores liberais. E, ao mesmo tempo que acontecia esse embate pelo poder entre os liberais e os conservadores, teve uma revolta envolvendo representantes das camadas baixas da população. E um grupo de vaqueiros que trabalhava para o exército na Vila de Manga foi recrutado à força, na verdade, para o exército da Vila de Manga, no Maranhão. Revoltados, outros vaqueiros invadiram a cadeia local e soltaram todos os presos. O líder desse movimento era o vaqueiro Raimundo Gomes, que ganhou o apoio do pequeno agricultor Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, conhecido como Balaio, por fabricar cestos, o que fazia o nome do movimento. Já os liberais passaram a apoiar os rebeldes. Com o S. Dá um oi pra câmera. Vê se tá bom, foi bom. Eu tava dançando. Nossa, olha como tá escrito. Meu pai, rei! Nossa senhora. Mano, eu tô escrevendo ao contrário, sei o quê? Não sei se a gente falta aqui, ó. Eu aqui fazendo um negócio bem torto. Olha lá, vamos fazer uma cara Calma mais aí, assim. calma. Eu se tivesse meu cabelo raspado. Uma bosta, igual a minha cara. Sai daí. Nossa, mano, eu sou o quê? Demente? Acabado assim, o claro. Mano, A gente terminou de fazer. eu vou contar pra vocês. A Guerra dos Farrapos foi a maior guerra que aconteceu de 1085 a 1845 e ocorreu assim. Os vaqueiros doidos. Nossa, tô misturando tudo, gente. Gente, eu não aguento mais. A gente vai postar os melhores amigos do nosso trabalho amanhã também. Mano, pelo amor de Deus, Deus me livre. Nossa.